Eu fui expulsa do chá de bebê do meu próprio neto, porque, segundo meu filho, eu era muito velha e minha aparência destruiria a estética da festa. Deixei 2 presentes na porta e fui embora humilhada. No dia seguinte, quando abriram e viram o que havia dentro, a reação deles foi de puro desespero. Mas antes de continuar contando essa história, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Passei 3 semanas escolhendo o presente perfeito. 3 semanas percorrendo lojas, pesquisando na internet, anotando ideias em pedacinhos de papel que guardava na bolsa. Eu queria que fosse especial, que fosse memorável. Afinal, era o primeiro neto. Meu primeiro neto. Lembro do dia em que Daniel me ligou para contar que seria pai. Chorei tanto que ele ficou preocupado, achando que era algo ruim. Como explicar para um filho que aquelas eram lágrimas de alegria pura? Que eu estava vivendo um momento que havia sonhado desde que ele era pequeno? Eu tinha 62 anos quando recebi aquela notícia. 62 anos de uma vida construída com trabalho duro, sacrifícios que ninguém via e uma determinação que aprendi com minha mãe. Viúva aos 45, criei Daniel sozinha. Trabalhei em 2 empregos durante anos para que ele pudesse estudar em boas escolas, para que tivesse oportunidades que eu nunca tive. Hoje, ele é um advogado bem-sucedido. Casado com Amanda, uma mulher que sempre me tratou com uma educação fria, calculada. Percebi desde o início que ela media as palavras quando falava comigo, como se estivesse sempre avaliando se eu estava à altura do padrão que ela havia estabelecido para a família dela. Mas eu engolia qualquer desconforto. Eram felizes juntos, e isso era o que importava. Eu não ia ser aquela sogra intrometida, aquela que cria problemas. Mantive minha distância, respeitei o espaço deles, aparecia apenas quando era convidada. O convite para o chá de bebê chegou por mensagem. Nada de carta bonita, nada de ligação empolgada, apenas um texto curto com data, hora e endereço. Mas eu não me importei. Estava indo conhecer as primeiras celebrações do meu neto. Comprei um vestido novo. Nada extravagante, mas bonito. Um vestido azul claro que uma vendedora simpática me ajudou a escolher. Fiz as unhas, arrumei o cabelo. Queria estar apresentável. Queria que Daniel se orgulhasse ao me ver ali. Os presentes ficaram prontos 2 dias antes. 2 embrulhos grandes, cuidadosamente preparados. Dentro de um deles, um envelope. Dentro do outro, documentos que representavam anos de economia, de planejamento, de amor transformado em algo tangível. Acordei cedo no dia da festa. A ansiedade não me deixou dormir direito na noite anterior. Fiquei imaginando como seria, quem estaria lá, se Daniel me apresentaria para os amigos como minha mãe que me criou sozinha e fez de tudo por mim. Fantasias bobas de uma mãe orgulhosa. Peguei um táxi até o salão que eles haviam alugado. Era em um bairro nobre da cidade, um lugar sofisticado com jardins bem cuidados e uma fachada moderna. Senti um aperto no peito ao ver a decoração através das janelas de vidro. Balões em tons pastéis, arranjos de flores que deviam ter custado uma fortuna, mesas cobertas com toalhas elegantes. Carreguei os 2 presentes grandes até a entrada. Eram pesados, mas eu nem sentia. A empolgação era maior que qualquer desconforto físico. A porta estava entreaberta. Escutei risadas lá dentro, música suave tocando ao fundo. Respirei fundo e empurrei a porta. Daniel estava logo ali, conversando com Amanda. Quando me viu, seu rosto mudou. Não foi um sorriso de alegria. Foi algo que não consigo descrever até hoje. Constrangimento? Irritação? Ele caminhou rapidamente até mim, Amanda atrás dele. Coloquei os presentes no chão para abraçá-lo, mas ele não se moveu. As palavras que saíram da boca dele cortaram mais fundo que qualquer faca. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Ri sem entender. Como assim? Vim para o chá de bebê, recebi o convite. Amanda se aproximou, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. É que... Bem, aconteceu um erro. Este evento é só para pessoas jovens. Queremos manter uma certa estética nas fotos, sabe como é. A senhora ia acabar destoando. Olhei para ela, depois para Daniel.
Esperei que ele dissesse alguma coisa. Esperei que ele me defendesse, que dissesse que aquilo era um absurdo. Mas ele apenas desviou o olhar. A senhora entende, né, mãe? É que o pessoal todo aqui é da nossa idade. Seria estranho ter alguém mais velho nas fotos. Ia estragar o conceito que a Amanda planejou. Minha boca ficou seca. Senti cada par de olhos dentro daquele salão se virando para mim. As conversas foram cessando aos poucos. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Pessoas que eu não conhecia me olhavam com pena, com curiosidade, com constrangimento alheio. Eu era o espetáculo do momento. A velha inconveniente que apareceu onde não era bem-vinda. Então, eu não posso entrar? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. É melhor não, mãe. Desculpa. Outro dia a gente se vê e a senhora conhece o bebê quando ele nascer. Amanda colocou a mão no braço dele, um gesto que dizia, vamos logo com isso. Senti minhas pernas tremerem. 62 anos de vida, e nunca havia me sentido tão pequena, tão descartável, tão velha. Deixa eu pelo menos entregar os presentes. Pode deixar aí. Amanda apontou para o chão ao lado da porta. A gente pega depois. Abaixei devagar. Minhas mãos tremiam quando coloquei os 2 embrulhos no chão. Aqueles presentes que eu havia escolhido com tanto carinho, embrulhado com tanto cuidado, agora pareciam um lixo deixado na porta. Me levantei e olhei uma última vez para meu filho. Procurei nos olhos dele algum sinal de arrependimento, alguma centelha de consciência. Nada. Tudo bem. Aproveitem a festa. Virei as costas e saí. Cada passo era uma luta contra as lágrimas que insistiam em cair. Não ia dar a eles a satisfação de me ver chorar. Não ali. Não na frente de toda aquela gente. Quando cheguei na rua, as lágrimas finalmente caíram. O táxi de volta para casa foi silencioso. O motorista tentou puxar conversa 2 vezes, mas desistiu quando percebeu que eu não estava em condições de responder. Olhei pela janela a cidade passando, as pessoas nas ruas vivendo suas vidas normais, sem imaginar que meu mundo havia desmoronado em questão de minutos. Cheguei em casa e tranquei a porta. Minha casa. Aquela casa que comprei depois de anos de trabalho duro. 3 quartos, um jardim pequeno, mas bem cuidado, uma cozinha onde fiz milhares de refeições para Daniel quando ele era criança. Sentei no sofá da sala e deixei o choro vir. Não foi um choro delicado. Foi um choro de dor profunda, de humilhação, de decepção tão grande que parecia ocupar todo o espaço dentro do meu peito. Como ele pôde fazer aquilo comigo? O filho que carreguei no colo quando teve febre alta de madrugada. O filho por quem abri mão de namorar, de refazer minha vida, porque todo o meu tempo e energia eram dedicados a dar a ele uma vida melhor. O filho que eu aplaudia em cada apresentação escolar, em cada conquista pequena ou grande. Peguei o álbum de fotos que guardo na estante. Folheei página por página. Daniel bebê, Daniel criança, Daniel adolescente, Daniel se formando, Daniel no casamento. Em todas as fotos, eu estava lá. Às vezes ao fundo, às vezes ao lado, mas sempre presente. Parei em uma foto específica. Era do aniversário de 15 anos dele. Eu havia feito uma festa surpresa com o pouco dinheiro que tinha sobrado depois de pagar todas as contas. Daniel estava sorrindo, abraçado comigo, com um bolo simples mas feito com amor à nossa frente. Você é a melhor mãe do mundo, ele havia dito naquele dia. Fechei o álbum. Aquele Daniel não existia mais. Ou talvez sempre existiu essa pessoa que me expulsou de uma festa e eu estava cega demais para ver. A noite foi longa. Tentei dormir, mas não consegui. Ficava repassando a cena na minha cabeça. A cara de nojo da Amanda, o constrangimento de Daniel, os olhares das pessoas, aquela humilhação pública. Pessoas mais velhas destroem a estética. Essa frase ecoava na minha mente como um disco arranhado. Eu destruía a estética. Minha presença, minha existência, era um problema visual para eles. De madrugada, levantei e fui até o escritório. Liguei o computador. Sabia o que precisava fazer. Entrei na minha conta bancária. Olhei para o saldo.
530 mil dólares. Cada centavo ali representava anos de economia. Cada centavo era um jantar que não comi em restaurante, uma viagem que não fiz, uma roupa que não comprei. Tudo guardado para um futuro onde eu pudesse ajudar meu filho, meu neto. O cheque que deixei naquele embrulho tinha o valor de 500 mil dólares. Eu ia dar tudo para eles. Para que Daniel pudesse oferecer uma vida confortável para o filho. Para que não passassem pelas dificuldades que passei. Mas agora, aquele dinheiro ia ficar exatamente onde estava, comigo. Acessei o sistema do banco e cancelei o cheque. Operação concluída. Em seguida, abri a gaveta onde guardava os documentos do carro. Um SUV 0 km que havia comprado há 2 semanas. Estava no nome da concessionária ainda, esperando a transferência final. Ia ser o segundo presente. Um carro seguro para a família nova que estava por vir. Peguei o telefone e liguei para o gerente da concessionária. Eram 4 da manhã, mas mandei mensagem avisando que era urgente e que ligaria às 8 em ponto quando abrisse. Não consegui mais fechar o olho. Fiquei esperando o horário comercial chegar, tomando café atrás de café. Às 8 horas em ponto, fiz a ligação. Bom dia, senhora Helena. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Preciso cancelar a compra do SUV. Houve uma pausa. Cancelar? Mas já está tudo praticamente finalizado. Só falta a transferência definitiva. Pois é, não quero mais. Cancele tudo. Mas a senhora vai perder o sinal que deu. Não tem problema. Quanto é? 5 mil dólares. Tudo bem. Considere perdido, mas cancele essa compra hoje mesmo. Ricardo tentou argumentar, mas fui firme. 1 hora depois, recebi a confirmação. A compra estava cancelada. O carro não seria mais transferido. Sentei novamente no sofá. Agora era só esperar. Sabia que eles abririam os presentes no dia seguinte. Sempre faziam isso com presentes de festas. Deixavam para o dia seguinte quando estivessem mais calmos, para aproveitar cada detalhe. Tentei passar o dia fazendo coisas normais. Lavei roupa, limpei a casa, reguei as plantas. Mas minha mente estava em outro lugar. Estava imaginando a cara deles quando abrissem aqueles embrulhos. No primeiro embrulho, havia colocado o cheque dentro de um cartão com uma mensagem escrita à mão. Para meu neto e sua família. Que este seja o começo de uma vida próspera e feliz. Com todo o meu amor, vovó Helena. No segundo embrulho, os documentos do carro com um laço dourado e outra mensagem. Para transportar meu neto com segurança. Uma vovó que ama vocês. Imaginei Daniel abrindo o envelope. Imaginei o momento em que ele veria os zeros no cheque. 500 mil dólares. Dinheiro suficiente para dar entrada em uma casa maior, para garantir a educação do bebê, para ter uma reserva de emergência. Imaginei Amanda abrindo o segundo embrulho. Vendo as chaves do carro, os documentos, percebendo que não era um presente simbólico. Era um SUV de verdade, esperando por eles. E então, imaginei a ficha caindo. Aquela senhora velha que destruiria a estética estava dando a eles mais do que a maioria das pessoas jovens e bonitas daquela festa jamais poderia dar. Mas não iam receber nada. Absolutamente nada. O telefone tocou no final da tarde. Era Daniel. Não atendi. Tocou de novo. Não atendi. Mensagens começaram a chegar. Não li. Na manhã seguinte, acordei cedo novamente. Tinha dormido mal, mas diferente da noite anterior, não era a angústia que sentia. Era algo próximo de uma paz estranha, uma aceitação. Estava tomando café quando o telefone tocou. Eram 7 da manhã. Daniel de novo. Dessa vez, atendi. Alô? Mãe! A voz dele saiu em um grito. Mãe, o que aconteceu? O banco disse que o cheque foi cancelado. Tomei um gole de café antes de responder. Pois é. Como assim, pois é? Era $500 mil. E a concessionária ligou dizendo que a senhora cancelou a compra do carro também. Que história é essa? Exatamente o que você ouviu, Daniel. Cancelei tudo. Ouvi Amanda ao fundo falando alto. Deixa eu falar com ela. Me passa o telefone. Mãe, eu não estou entendendo. Esses eram os nossos presentes. Nossa, que interessante como agora eram nossos presentes. Eram. Passado. Não são mais. Mas por quê? O
O que a gente fez? Essa pergunta me fez rir. Um riso amargo, mas era riso. O que vocês fizeram? Sério que você está me perguntando isso? Foi por causa de ontem? Mãe, a gente não quis ofender. Era só uma questão de organização da festa. Organização, claro. Eu esqueci que pessoas velhas destroem a estética dos eventos. Silêncio do outro lado. Mãe, olha, foi mau jeito da Amanda falar. Ela não quis dizer desse jeito. E você, Daniel? O que você quis dizer quando concordou com ela? Quando ficou parado me vendo ser humilhada na frente de um monte de estranhos? Eu não... Você não o quê? Não percebeu? Não se importou? Qual é a desculpa dessa vez? Amanda pegou o telefone. Ouvi o barulho dela arrancando da mão dele. Helena, vamos ser adultas aqui. Foi apenas um mal-entendido. A gente não precisa transformar isso em uma guerra. Adultas? Que engraçado você usar essa palavra, Amanda. Porque ontem eu era velha demais. Mas hoje, quando o dinheiro está envolvido, sou adulta o suficiente para conversar. Não é sobre dinheiro. Não? Então por que estão me ligando às 7 da manhã? Por preocupação com meu bem-estar? Ou porque descobriram quanto valia o que deixaram jogado na porta, como se fosse lixo? Ouvi ela respirar fundo, controlando a raiva. Você não pode fazer isso. Esse dinheiro era para seu neto. Meu neto? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Ontem eu não podia nem ver o chá de bebê dele. Hoje ele é meu neto? Como funciona isso, Amanda? Ele é meu quando convém? Daniel pegou o telefone de volta. Mãe, por favor, a gente errou, tá? A gente errou feio, mas não precisa punir o bebê por causa disso. Eu não estou punindo ninguém, estou apenas guardando meu dinheiro. Aquele dinheiro que eu ganhei, que eu economizei. Não é punição, é decisão. Mas a gente contava com essa ajuda, a gente já tinha planos. E ali estava, a verdade nua e crua. Eles contavam com o dinheiro, já tinham planos. Provavelmente já haviam até gastado mentalmente cada centavo. Não é problema meu, Daniel. Vocês têm bons empregos, vocês são jovens, bonitos, têm a estética perfeita, vão dar um jeito. Mãe, você não está pensando direito, você está agindo por impulso. Impulso? Eu tive a noite inteira e todo o dia seguinte para pensar. Não tem nada de impulso nisso. É a decisão mais racional que tomei em muito tempo. Mas e tudo que a gente viveu? Tudo que a gente passou juntos? Isso não significa nada? Essa pergunta me partiu, porque significava tudo para mim. Cada memória, cada momento, cada sacrifício. Mas aparentemente para ele não significava o suficiente para me defender quando fui humilhada. Significa sim, Daniel. Significa tanto que me deixou devastada quando você escolheu a estética de uma festa ao invés da sua mãe. A gente não escolheu nada. Foi só uma situação mal resolvida. Vocês me expulsaram, na frente de dezenas de pessoas. Me fizeram sentir como se minha existência fosse um problema. E você quer que eu simplesmente esqueça isso e entregue $500 mil? Amanda gritou ao fundo. Diz pra ela que a gente vai lá, agora. Não adianta vir aqui. Não vou abrir a porta. Mãe, por favor, pensa no seu neto. Ele merece ter uma vida boa. E ele vai ter. Com o dinheiro que vocês dois ganham, trabalhando honestamente, vocês vão dar uma boa vida para ele. Igual eu fiz por você quando te criei sozinha. Ou você acha que eu tive ajuda de alguém? Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas não de fraqueza. Era adrenalina, era raiva, era libertação. O telefone tocou novamente. Desliguei. Tocou de novo. Tirei do gancho. Fui até o banheiro e olhei no espelho. Uma mulher de 62 anos me encarava de volta. Cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, marcas de expressão que contavam histórias de risos e choros. Eu era velha? Talvez. Mas era invisível? Descartável? Nunca mais. 2 horas depois, bateram na porta. Insistentemente. Olhei pela janela e vi o carro de Daniel estacionado na frente. Ele e Amanda estavam ali, alternando entre bater e tocar a campainha. Não abri. Mãe, abre a porta! A gente precisa conversar! A voz de Daniel estava alterada.
Dava para ouvir o desespero. Fiquei sentada na sala, ouvindo. Parte de mim queria abrir. A parte que era mãe, que passava por cima de qualquer coisa pelo filho. Mas havia outra parte agora. Uma parte que tinha dignidade. Que tinha amor próprio. E essa parte era mais forte. Eles ficaram ali por quase 1 hora, batendo, gritando, implorando. Vizinhos começaram a aparecer nas janelas, curiosos. Foi Amanda quem sugeriu que fossem embora. Vamos voltar mais tarde. Ela está sendo dramática. Vai passar. Dramática. Claro, eu era a dramática. Quando o carro partiu, respirei aliviada. Mas sabia que não tinha acabado. Passei o dia pensando em tudo. Em como cheguei até ali. Em como criei um filho sozinha, trabalhando em 2 empregos. Lembrei das noites em que eu costurava até tarde para ganhar um dinheiro extra. Das vezes que comia apenas pão com manteiga no jantar para que sobrasse comida melhor para Daniel. Lembrei de quando ele entrou na faculdade de Direito. Eu estava tão orgulhosa. Trabalhei horas extras durante todo o curso dele para ajudar com as despesas. Ele dizia que ia me recompensar um dia, que quando se formasse, ia cuidar de mim. Onde estava essa promessa agora? O celular vibrou. Mensagens de Daniel inundavam a tela. Li algumas. Mãe, desculpa. Sério. A Amanda estava nervosa com a organização da festa e acabou falando aquilo. A gente não pensou que ia te magoar tanto. Por favor, vamos conversar. Eu sou seu filho. Você não pode jogar fora nossa relação por causa de um erro. Cada mensagem me irritava mais, porque nenhuma delas dizia o que eu realmente precisava ouvir. Nenhuma delas dizia, mãe, eu errei em não te defender. Eu errei em concordar que você destruiria a estética. Eu errei em te expulsar. Todas as mensagens colocavam a culpa em um mal-entendido, em um momento de nervosismo, em tudo menos nele mesmo. Bloqueei o número. À noite, minha irmã ligou. Clarice morava em outro estado, mas éramos próximas. Daniel devia ter ligado para ela. Helena, o Daniel me ligou. Disse que vocês brigaram. Brigaram é um jeito gentil de falar. Ele me contou o que aconteceu no chá de bebê. Meu Deus, Helena, como ele pôde? Apenas ouvir minha irmã validar minha dor já me fez chorar. Eu não sei, Clarice. Criei um monstro. Você criou um homem que se esqueceu de onde veio. Isso acontece. Algumas pessoas sobem na vida e esquecem quem as ajudou a subir. Ele quer o dinheiro de volta, os presentes. E você vai dar? Não. Ótimo, ele precisa aprender. E que dinheiro era esse? Contei para ela sobre o cheque e o carro. Ouvi ela prender a respiração do outro lado da linha. $500.000. Helena, era toda a sua economia. Era o que eu tinha separado para o futuro dele, para o neto, mas não mais. E você está bem? Mesmo? Pensei antes de responder. Estou. Pela primeira vez em dias, estou bem. Magoada, mas bem. Você tomou a decisão certa. Deixa ele sentir o peso do que fez. Conversamos por mais 1 hora. Ela me contou sobre os filhos dela, sobre a vida normal dela, sobre coisas que não envolviam drama. Foi reconfortante. Quando desliguei, percebi que havia mais mensagens, dessa vez de números desconhecidos. Daniel estava tentando falar comigo por outros telefones. Bloqueei todos. Fui dormir cedo naquela noite. E pela primeira vez desde a festa, dormi bem. Sem pesadelos. Sem acordar no meio da madrugada. Apenas um sono profundo e reparador. Os dias seguintes foram estranhos. Tinha uma sensação de liberdade misturada com tristeza. Liberdade porque tomei uma decisão por mim, não pensando primeiro em Daniel. Tristeza porque aquela decisão significava que nosso relacionamento estava quebrado, talvez irreparavelmente. Amanda apareceu na minha porta no 3º dia, sozinha dessa vez. Estava arrumada, maquiada, com aquela postura perfeita que ela sempre mantinha. Abri a porta, mas não a deixei entrar. Helena, podemos conversar? Por favor. Pode falar daqui mesmo. Ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Olha, eu entendo que você ficou chateada.
mas precisa entender nosso lado também. A gente planejou aquela festa por meses. Cada detalhe foi pensado. E quando você apareceu... Quando eu apareci, eu destruí a estética. Eu sei. Você já deixou claro. Não foi pessoal. Não foi pessoal? Amanda, você me chamou de velha. Me disse que eu não era bem-vinda, na frente de todo mundo. Como isso não é pessoal? Eu não quis dizer daquele jeito. Foi o calor do momento. E o Daniel? Ele também estava no calor do momento quando concordou com você? Ela desviou o olhar. Daniel, ele estava nervoso também. Tinha muita gente importante ali. Colegas de trabalho dele, potenciais clientes. E ali estava. A verdade. Eu era um constrangimento profissional. Uma mãe de classe baixa que não se encaixava no mundo sofisticado que eles estavam construindo. Então eu sou uma vergonha para vocês. Não é isso? É que você tem que entender que a gente precisa manter uma imagem. Uma imagem que não inclui uma sogra de 62 anos. Helena, por favor, vamos deixar isso para trás. Você é a avó do nosso filho. A gente precisa se dar bem. Agora vocês precisam, porque perderam $500 mil. Seu rosto ficou vermelho. Isso é cruel. Você está punindo seu próprio neto. Não, estou me protegendo. Há diferença. O Daniel está sofrendo. Ele chora todos os dias. Que pena, eu também chorei. A diferença é que eu chorei porque meu filho me humilhou. Ele está chorando porque perdeu dinheiro. Não é só sobre dinheiro. Não? Então por que vocês só apareceram depois que descobriram o valor dos presentes? Por que ninguém ligou no dia seguinte ao chá de bebê para se desculpar? Por que só vieram atrás de mim quando perceberam o que perderam? Amanda não tinha resposta para isso. Vocês tiveram uma noite inteira, um dia inteiro para se arrependerem, mas só se arrependeram quando viram os zeros no cheque. Isso me diz tudo o que preciso saber. Você vai se arrepender disso, Helena. Quando seu neto nascer e você não fizer parte da vida dele, vai se arrepender. Era uma ameaça velada. Ela estava me dizendo que me impediria de ver o bebê. Talvez. Mas vai ser uma escolha que eu fiz, não uma porta que fecharam na minha cara. Ela virou e foi embora, batendo a porta do carro ao entrar. Voltei para dentro e sentei no sofá. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de raiva. Como ela ousava me ameaçar? Como ousava usar meu neto como moeda de troca? Mas eu sabia que ela faria isso. Sabia que eles usariam o bebê para me controlar, para me fazer ceder. Não ia funcionar. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Dr. Maurício era um velho amigo que havia me ajudado quando fiquei viúva, organizando todos os documentos. Helena, que surpresa! Como está? Preciso de uma consulta, Maurício, sobre direitos dos avós. Direitos dos avós? O que aconteceu? Contei toda a história. Ele ouviu em silêncio, interrompendo apenas para fazer algumas perguntas específicas. Entendo. Olha, Helena, você tem sim direitos. Dependendo da situação, avós podem solicitar visitação judicialmente, mas é um processo longo e desgastante. Eu sei, mas preciso saber minhas opções. Vou preparar alguns documentos para você. E Helena, você fez a coisa certa. Ninguém merece ser tratado assim. Aquelas palavras simples me deram mais conforto do que todas as desculpas vazias de Daniel e Amanda. Uma semana se passou. Daniel apareceu na minha porta novamente. Dessa vez estava diferente. Sem fazer, olhos inchados, roupas amassadas. Não parecia o advogado bem-sucedido. Parecia um homem derrotado. Mãe, por favor, só me escuta. Havia algo no tom dele que me fez abrir a porta, mas não o convidei para entrar. Ficamos ali, no batente, como estranhos. Eu sou um idiota completo. Lágrimas começaram a cair pelo rosto dele. Eu não tenho desculpa para o que fiz, nenhuma. Eu te expulsei da festa, te humilhei, e pior, deixei a Amanda te humilhar sem fazer nada. Fiquei em silêncio, esperando. Eu fiquei com vergonha, sabe? A Amanda sempre fala sobre a família rica dela, os pais sofisticados, e eu quis parecer que também vinha de um lugar assim, que eu tinha uma família moderna, jovem, cool. Cool. Meu filho estava com vergonha de mim porque eu não era cool.
Mas esqueci de tudo que você fez por mim. Esqueci das noites que você trabalhou costurando. Esqueci dos jantares que você não comeu para que eu comesse. Esqueci de quando você vendeu a aliança do meu pai para pagar meu material escolar. Eu tinha esquecido disso. A aliança. Foi logo depois que ele morreu. Daniel precisava de livros para a da escola. E eu não tinha dinheiro. Vendi a única joia que tinha. Eu virei um monstro, mãe. Um monstro ingrato que só enxergou seu valor quando viu um cheque de $500.000. Você está aqui porque percebeu que errou ou porque quer o dinheiro de volta? Eu não quero o dinheiro. Quero minha mãe de volta. Ele caiu de joelhos ali mesmo na porta, soluçando. Era uma cena patética. Meu filho adulto, um homem de 35 anos, chorando como uma criança. Mas havia outra parte. A parte que ainda sentia a humilhação. A parte que sabia que se eu cedesse agora, isso estabeleceria um padrão. Eles poderiam me tratar mal, e bastava um choro, algumas desculpas, e tudo voltaria ao normal. Levanta, Daniel. Ele obedeceu, limpando o rosto com as mangas da camisa. Eu acredito que você está arrependido. Acredito que percebeu que errou. Mas arrependimento não é suficiente. O que eu preciso fazer? Eu faço qualquer coisa. Precisa de tempo. Eu preciso de tempo. Não posso simplesmente esquecer o que aconteceu porque você derramou algumas lágrimas na minha porta. Quanto tempo? Não sei. Talvez meses, talvez anos, talvez nunca consiga perdoar completamente. Não sei. E o bebê? Quando ele nascer, você não vai querer conhecer? Era a pergunta que me atormentava. Claro que eu queria conhecer meu neto. Queria segurá-lo, ver seus primeiros passos, ouvir suas primeiras palavras. Mas a que custo? Vou querer sim, mas nos meus termos, não nos de vocês. Vocês não vão mais controlar quando e como eu posso ver meu neto. Tudo bem, o que você quiser. E quanto ao dinheiro e ao carro? Ele hesitou. Vi a luta interna acontecendo. Depois suspirou. Esquece o dinheiro, esquece o carro. Era seu mesmo. Você faz o que quiser com suas coisas. Ótimo, porque não vou devolver nada. Eu sei. E eu mereço. A gente merece. Ele ficou ali, esperando que eu dissesse mais alguma coisa. Quando percebeu que eu não ia, acenou com a cabeça e virou para ir embora. Daniel. Ele parou. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Criar você foi minha maior realização. Mas você também me deu minha maior decepção. Vai levar tempo para eu processar isso. Eu entendo, mãe, e vou esperar. O tempo que precisar. Assisti ele entrar no carro e ir embora. Fechei a porta e encostei nela. As lágrimas vieram, mas eram diferentes agora. Não era desespero. Era alívio. Alívio por ter mantido minha posição. Por não ter cedido. Os meses seguintes foram de reconstrução. Reconstrução de mim mesma, principalmente. Percebi que havia passado tanto tempo sendo mãe, sendo cuidadora, sendo a pessoa que se sacrificava, que tinha esquecido de ser Helena. Comecei a fazer coisas para mim. Matriculei-me em um curso de pintura. Sempre quis aprender, mas nunca tinha tempo ou dinheiro. Agora tinha ambos. Fiz amigas novas, mulheres da minha idade que também tinham suas histórias, suas dores, suas superações. Saíamos para almoçar, íamos ao cinema, conversávamos sobre tudo. Viajei pela primeira vez em anos. Fui para o litoral, fiquei em uma pousada charmosa, caminhei pela praia todos os dias. Comi em restaurantes sem me preocupar com o preço. Gastei meu dinheiro comigo. Daniel mandava mensagens ocasionalmente. Nada invasivo. Apenas atualizações sobre a gravidez, sobre como estava se sentindo. Eu lia, mas raramente respondia. Amanda não entrou mais em contato. Acho que percebeu que eu não era mais uma pessoa com quem ela podia jogar seus jogos de manipulação. Minha irmã veio me visitar. Passou um fim de semana inteiro. Conversamos, rimos, choramos. Ela me disse que estava orgulhosa de mim. Você sempre foi forte, Helena. Mas agora você é livre também. Livre. Que palavra poderosa. O bebê nasceu em agosto. Recebi uma mensagem de Daniel às 4 da manhã. Ele nasceu, mãe.
3,5 kg, saudável, se chama Gabriel. Gabriel, um nome bonito. Não respondi imediatamente. Esperei algumas horas, depois escrevi: parabéns, que ele seja muito amado. Curto, distante. Mas era o que eu conseguia dar naquele momento. 2 semanas depois, Daniel apareceu na minha porta, sem avisar. Mas dessa vez, estava segurando algo. Alguém. Mãe, esse é o Gabriel. Ele está aqui porque eu quero que você o conheça, se você quiser, sem pressão. Olhei para o bebê, pequenininho, enrolado em uma manta azul. Olhinhos fechados, mãozinhas cerradas. Meu neto. Meu coração se partiu e se remontou ao mesmo tempo. Posso pegar? Claro, ele é seu neto. Peguei Gabriel nos braços. Ele era tão leve, tão perfeito. Cheirava a bebê, aquele cheiro único que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Lágrimas caíram no meu rosto sem que eu percebesse. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de amor, de conexão, de algo primitivo e poderoso que não tinha nome. Oi, Gabriel, eu sou sua vovó. Daniel estava chorando também. Mãe, eu sinto muito. Todos os dias eu sinto muito. E vou passar o resto da vida tentando consertar o que quebrei. Olhei para ele por cima da cabeça do bebê. Eu sei. E talvez um dia a gente consiga voltar ao que era. Mas hoje, agora, isso aqui é suficiente. Conhecer meu neto é suficiente. A Amanda, ela também quer pedir desculpas. De verdade dessa vez. Não porque quer alguma coisa, mas porque o terapeuta dela disse que ela precisa assumir responsabilidade. Terapeuta? A gente está fazendo terapia, individual e de casal. Tem muita coisa para resolver. Muito mesmo. Pelo menos estavam tentando. Era um começo. Talvez um dia eu consiga conversar com ela, mas não hoje. Tudo bem, no seu tempo. Fiquei com Gabriel por 2 horas. Daniel ficou comigo, conversando sobre coisas aleatórias, coisas leves, nada sobre o passado, apenas sobre o presente, sobre o bebê, sobre os planos. Quando eles foram embora, a casa ficou silenciosa novamente, mas era um silêncio diferente. Não era vazio, era pacífico. Peguei o telefone e tirei Daniel do bloqueio. Mandei uma mensagem. Obrigada por trazer o Gabriel. Pode voltar quando quiser. Ele é sempre bem-vindo aqui. A resposta veio imediatamente. Obrigado, mãe. Eu te amo. Olhei para aquelas 3 palavras por um longo tempo. Depois escrevi: eu também te amo, mas ainda estou machucada. Eu sei, e vou trabalhar todos os dias para curar isso. 6 meses se passaram desde que conheci Gabriel. Nesse tempo, Daniel me visitava toda semana, sempre com o bebê. Às vezes ficava 1 hora, às vezes o dia todo. Conversávamos mais. Não sobre o incidente, mas sobre tudo o mais. Eu via Gabriel crescer. Seus primeiros sorrisos, os primeiros sons que não eram choro, a forma como seus olhinhos se iluminavam quando me via. Amanda veio uma vez. Foi estranho. Ela pediu desculpas, chorou, disse que estava envergonhada. Eu aceitei as desculpas, mas não fingi que estava tudo bem. Porque não estava. Ela entendeu. Ou pelo menos fingiu entender. O relacionamento com Daniel estava sendo reconstruído. Lentamente. Como uma casa que foi destruída e precisa ser erguida tijolo por tijolo. Algumas partes já estavam sólidas. Outras ainda eram frágeis. Mas estávamos tentando. Ele estava tentando. Quanto ao dinheiro, nunca mais foi mencionado. Os $500.000 continuavam na minha conta. Usei uma parte para reformar a casa, outra parte para viajar. Outra ainda estava guardada para meu próprio futuro. Tinha planos. Queria conhecer a Europa, queria fazer um curso de fotografia, queria viver, finalmente, para mim. Isso não significava que não amava Daniel ou Gabriel. Significava que aprendi a me amar também. Um dia, Daniel apareceu com uma caixa. O que é isso? Fotos do chá de bebê. Eu queria te mostrar uma coisa. Abriu a caixa. Centenas de fotos perfeitas. Pessoas lindas, sorridentes, posando para a câmera. Decoração impecável.
tudo Pinterest perfeito. Linda festa, eu disse sem emoção. Foi. Mas sabe o que percebi quando olhei essas fotos? O quê? Que não tem nada de real aqui. Nada de verdadeiro. São apenas pessoas posando. Apenas aparências. E eu troquei minha mãe de verdade por essa falsidade. Ele rasgou uma foto, depois outra e outra. Daniel, o que você está fazendo? Destruindo a estética. Rimos juntos. Foi a primeira vez que rimos juntos desde o incidente. Pegamos as fotos e jogamos na lareira. Assistimos queimar. Não era sobre vingança. Era sobre fechar um capítulo. Sabe o que eu queria ter naquele dia? Daniel disse, olhando o fogo. Queria ter você ao meu lado. Queria ter apresentado você para todo mundo como a mulher mais forte que conheço. A mulher que me criou sozinha. Queria ter dito, essa é minha mãe. E se não gostam dela, saiam da minha festa. Mas você não fez isso. Não. E vou carregar isso para sempre. Mas vou tentar, pelo resto da vida, ser o filho que você merece. Olhei para meu filho. Para o homem que ele era. Para o homem que ele estava tentando se tornar. Sabe o que aprendi com tudo isso? Eu disse. Aprendi que amor próprio não é egoísmo. Aprendi que colocar limites não é crueldade. Aprendi que eu importo. Meus sentimentos importam. Minha dignidade importa. Você sempre importou, mãe. Eu que fui cego para enxergar. Gabriel estava dormindo no carrinho ao nosso lado. Peguei ele no colo. Ele abriu os olhinhos e me olhou com aquele jeito que só bebês têm. Sem julgamentos, sem conceitos de velho ou jovem, bonito ou feio. Esse pequeno não vai crescer em um mundo onde aparência importa mais que caráter. Eu disse. Não se depender de mim. Nem de mim, Daniel concordou. A história não teve um final de conto de fadas. Não voltamos a ser como éramos antes. Algumas feridas não cicatrizam completamente. Mas encontramos um novo normal. Um lugar onde eu tinha voz. Onde eu tinha valor. Onde eu não era apenas a mãe que se sacrificava, mas uma pessoa completa, com desejos e limites próprios. E quanto aos $500 mil? Bem, uma parte eu acabei guardando para Gabriel. Para quando ele crescesse. Para sua educação, seu futuro. Mas em um fundo que apenas eu controlo. Que apenas eu decido quando e como usar. Porque aprendi que presentes dados sem respeito viram armas usadas contra você. Aprendi que amor sem dignidade é prisão. Aprendi que nunca é tarde para se valorizar. E aprendi que, às vezes, dizer não é a forma mais pura de dizer sim para si mesmo. Gostou da história? Então deixe seu like, inscreva-se para mais histórias emocionantes e comente. Helena fez certo ou foi longe demais? Nos vemos no próximo vídeo.